Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula, né? E hoje nossa aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos ver história e no segundo momento, nós iremos ver inglês, certo? Então, para a aulinha de hoje, eu peço que vocês peguem o livro de história, o livro de inglês e o caderno, certo? Então, para começar a nossa aulinha de história, vocês vão iniciar na página 50, certo? Que nós estaremos começando o nosso quarto capítulo do livro. Então, nesse capítulo, nós vamos ver como foi a chegada da corte portuguesa no Brasil, certo? Quais foram os benefícios que eles trouxeram, quais foram as obras que eles fizeram no Brasil. Mas nós não iremos ver esse capítulo todo hoje. Esse capítulo ele será dividido em algumas partes, em algumas aulas, na verdade. Hoje nós iremos ver o início, como eles chegaram, o que eles fizeram. E nas próximas aulas nós iremos ver mais benefícios, certo? Então vamos lá. Eu peço que vocês abram na página 50 e acompanhem a leitura junto comigo, certo? De Portugal ao Brasil. No início do século XIX, uma série de disputas entre franceses e ingleses abalou a paz em Portugal. Isso ocorreu porque os portugueses, que faziam muitos negócios com os ingleses, foram ameaçados de invasão pelo o governante da França, Napoleão Bonaparte. Então, com a segurança em risco, a família real portuguesa deixou Portugal e partiu em direção à América, em novembro de 1807. Eles foram acompanhados de nobres que faziam parte da corte de Dom João, então príncipe regente. Gente. Então, por que os portugueses deixaram Portugal e vieram para o Brasil? Necessariamente, eles passaram pela Bahia, mas eles fixaram no Rio de Janeiro, certo? Eles vieram para o Brasil porque estava tendo uma disputa muito grande entre os franceses e os ingleses, né? E com isso, Portugal estava ameaçado. Então, com o medo dessa ameaça, a corte portuguesa ela deixou Portugal e veio para o Brasil, certo? Porque existia um conflito muito grande entre a França e a Inglaterra, certo? Existia esse conflito e Portugal, como ele estava sendo ameaçado, a corte portuguesa, né? Como ela estava sendo ameaçada, então eles vieram para o Brasil, porque aqui eles poderiam, né, continuar seus feitos em Portugal, porque era uma colônia, mas não iria ser tão prejudicado, certo? Então, vamos continuar nossa leitura. Após alguns navios foram diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto o navio do príncipe regente aportou na Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. O cargo de governador-geral foi extinto e Dom João passou a administrar diretamente a colônia. Além disso, emitiu o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que permitiu pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e os outros países. Antes, o Brasil só estabelecia comércio com Portugal. Então, minha gente, com a chegada, né, dos portugueses, primeiramente eles vieram, né, a corte portuguesa ela veio no navio de Dom João, certo? E eles pararam, né, na Bahia. A primeira parada deles foi na Bahia, eles ficaram por um tempo lá. E Dom João fez muitos feitos aqui no Brasil, né?
com o governo dele, ele fez muitos feitos. Antigamente, antes do governo de Dom João, o Brasil, que na época era uma colônia, ele só fazia comércio com Portugal. Mas quando Dom João chegou, ele começou a abrir para outros países, né? O Brasil ele começou a fazer comércios com outros países e também deu início a várias mudanças, certo? Foi aí que começou, o Brasil começou a emitir jornais, começou a ter fábricas, certo? Entre várias coisas. Foi aí que o Brasil, ele realmente começou a desenvolver como um país, certo? Vamos lá. A corte no Brasil. Dom João permaneceu na Bahia apenas por um mês. Nesse período, propôs uma mudança, como a criação da Escola de Cirurgia, que depois seria chamada de Faculdade de Medicina da Bahia, além da instalação de fábricas na cidade. Depois da passagem pela Bahia, a família portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro. Então, capital da colônia, foi onde foi criada com festa, onde foi recebida com festa pela população. Dom João instalou seu governo no Rio de Janeiro, que passou a ser o centro administrativo de Portugal e de todas as colônias. Por ser a sede do governo português, o Rio de Janeiro passou por diversas transformações. Entre as mudanças estavam obras de alargamento de ruas e instalação da coleta de esgotos, do abastecimento de água e do transporte público. Também foram criados vários estabelecimentos, como o Banco do Brasil, a Academia Militar e da Marinha, o Horto Municipal, atual Jardim Botânico, a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, e a imprensa Régia, responsável por publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a circular no Brasil. Até então, a impressão de livros de jornais era proibida na colônia. Então, minha gente, com a chegada de Dom Pedro, né, no Rio de Janeiro, então o Brasil realmente ele começou a desenvolver, certo? Eles chegaram lá, como ele já tinha muitos feitos em Salvador. Então, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi recebido com muita festa, certo? A população recebeu ele com muita festa, porque sabia que ele ia revolucionar o Brasil, né? E daí foi que foi criado o primeiro jornal do Brasil, começou a ser impresso aqui, né? Também a Biblioteca Nacional, certo? Que é lá no Rio de Janeiro. A Academia Militar, o Horto Municipal, que é o Jardim Botânico, que é conhecido atualmente, né? Entre outros feitos. Então, foi com a chegada da corte, quando a corte chegou ao Brasil, que o Brasil começou a se desenvolver. Começou a ser realmente um país, deixando de ser uma colônia, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão fazer um exercício, o exercício da página 52 e 53, vocês vão respondê-lo, certo? Então, respondam o exercício na página 52 e 53. Depois de responder esse exercício, vocês vão fazer o exercício que eu vou deixar disponível para vocês copiarem e responderem também, certo? E daqui a pouco nós nos encontramos na aulinha de inglês. Então, não esqueçam, exercício na página 52 e 53 e exercício no caderno. Escrever e copiar e responder, certo? E até daqui a pouco na aulinha de inglês.